Olá você que acompanha os conteúdos aqui da Empíricos, meu nome é Matheus e eu trabalho aqui na casa com Felipe Miranda em algumas das séries como Palavra do Estrategista e Double Income. E hoje o assunto do dia, na verdade, é o assunto do trimestre que acabamos de encerrar e que deve continuar sendo assunto nos próximos meses. O Brasil está se tornando a bola da vez para os investidores locais, em diferentes perspectivas, e para o investidor estrangeiro, principalmente, como observaremos. Então, eu queria conversar com vocês um movimento que já tem se desdobrado nos primeiros meses de 2022, você já deve ter percebido, se não você diretamente, um amigo seu, um parente, aquele colega de academia com quem você conversa de uma ação, né, do nada, já deve ter percebido que a Bolsa tem desempenhado muito acima da média, muito destoada dessa realidade internacional super complexa, de inflação, aperto monetário, é guerra, é lockdown. O que está acontecendo e por que o Brasil está indo tão bem apesar de todas as nossas adversidades? Esse é o assunto e tem que entender, né, de onde a gente veio, onde estamos e para onde estamos indo. Como o Brasil se tornou de patinho feio nos últimos meses de 2021 para essa grande alternativa descontada para fluxo, para receber fluxo de recursos estrangeiros. Então vamos lá? A primeira imagem que eu quero mostrar para você, na verdade, é essa aqui, que ela repercute um pouco do que a gente viu acontecer ao longo dos 3 primeiros meses do ano. Retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas só para você entender de onde a gente veio. O Brasil, frente a seus pares latino-americanos e até mesmo os Estados Unidos, tem tido um desempenho melhor, né, ao longo dos 3 primeiros meses do ano. Isso em dólares. Tá? A gente consegue mensurar também ganhos do Ibovespa em real, mas como o real também ganhou valor ao longo dos últimos meses, dos últimos 3 meses, o Ibovespa em dólares ganhou ainda mais valor. Entendeu essa proporção? Então, o que está acontecendo? Por que a gente está tão destoado? A gente vê que alguns índices com dificuldade, outros com perdas, né? O próprio os Estados Unidos com perdas. Isso aqui é o S&P 500. A Nasdaq está caindo ainda mais, né? Nasdaq é a bolsa de tecnologia. Por que será? O que tem acontecido, né? E a gente vem conversando sobre isso há algum tempo já. Eu só vou fazer uma recapitulação para os assinantes da Empíricos. Então, essa próxima imagem que eu vou te mostrar agora conta que nem sempre foi assim. Se observarmos o histórico antes disso, a realidade é um pouco diferente, um pouco mais complexa. O Ibovespa sobe bastante, como estamos vendo, essa linha mais clara é o Ibovespa em reais, e esta linha avermelhada é a relação da taxa de câmbio, né? Então, USD, dólar sobre o real. Né? Quantos reais vale um dólar? Né? Então, ele também escalou nos últimos anos. Isso já faz algum tempo. Né? E você observa o Ibovespa em dólar, ele não se recuperou tanto. Na verdade, em dólares a gente ficava muito barato em termos de perspectiva para o estrangeiro. Então, esse recorte de 2022 é um pouco diferente do que a gente estava observando nos últimos anos. Apesar de 2016, entre 2016 e 2019, até o final de 2019, termos experimentado um bull market para as ações brasileiras. Apesar disso, você percebe aqui que a performance do Ibovespa em dólares não é lá essas coisas. Em reais, de fato, a gente consegue observar aqui 2016, o grande bull market, mas ele foi acompanhado também de uma desvalorização de nossa moeda, o que, portanto, transforma a performance do Ibovespa em dólares não tão boa, né? Pelo contrário, uma performance ruim, né, nos últimos 10 anos, mais que 10 anos. Por quê? Né? O que agora está diferente? A gente estava vindo de uma realidade ruim e agora do nada a gente está atrativo? Eu vou te explicar por quê. Dá uma olhadinha nisso aqui que eu separei para você. Então, uma recapitulação. Né? Eu sei que pode parecer chato, mas é importante entender de onde a gente está vindo. E por que o final de 2021 especificamente foi tão difícil para ativos brasileiros? Por que nos tornamos tão descontados? Né? Por que a gente ficou barato? Porque todo mundo está falando, o Brasil está barato, o Brasil está barato. Por quê? De onde veio? A gente viu que em dólares, de fato, estávamos muito baratos nos últimos tempos. Por quê? O que gerou esse gatilho agora, no último ano, para estarmos baratos acima da média? Por que estamos atraentes agora, sendo que a gente já estava descontado em dólares há muito tempo? Eu vou te explicar. Primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é que se recuperarmos o segundo semestre de 2021, foi muito complicado para ativos brasileiros.
O que aconteceu? O primeiro fato foi que a gente rompeu o teto de gastos. Não vou dizer que rompeu, mas a gente adaptou ele, a gente esgarçou ele, a gente desgastou a credibilidade da principal âncora fiscal brasileira. A âncora fiscal brasileira, o teto de gastos públicos, era vital para que a gente conseguisse ancorar as expectativas em termos de credibilidade para o governo. Por quê? Porque sem essa credibilidade, a gente não consegue dar certeza de que o governo honrará seus compromissos de longo prazo. Então aquela âncora era muito importante para que a gente conseguisse gerar estabilidade no que a gente chama de curva de juros. A curva de juros, ela estabelece diferentes títulos do governo, aliás, o mesmo título com diferentes vencimentos, diferentes maturidades, diferentes vértices, né? Para que a gente consiga entender quanto o governo está remunerando a depender do ano que você contrata aquela dívida. Você, né, compra um título do governo, você empresta dinheiro para o governo e ele paga juros diferenciados. E quando a gente esgarçou essa curva de juros, ficou instável, né, a situação. E quando você perde a estabilidade da curva de juros, você prejudica também a previsibilidade dos agentes para com os próprios ativos de risco, que balizam o seu valor por meio dessa curva de juros. Portanto, o rompimento do teto de gastos fez com que a Bolsa, que estava a 130 mil pontos em reais no meio do ano passado, caísse para 100 mil pontos no início desse ano. É uma perda de 30 mil pontos em um semestre, é muito relevante, e o Brasil entrou em bear market, né? Então perda de mais de 20%, isso sem considerar até mesmo mais de 20% em reais, em dólares, que a moeda se desvalorizou bastante, é ainda pior a situação. Mas a gente perdeu mais de 20% de nosso valor, isso já é um bear market técnico, né? Um mercado baixista. Esse foi o primeiro ponto que fez que os nossos ativos ficassem muito descontados. O segundo é o ruído político institucional. Você deve se lembrar que aquela situação, aquelas rusgas entre poderes, pegou muito mal, né? Gerou uma instabilidade adicional desnecessária para aquele momento. Isso também afastou o investidor estrangeiro, que é um marco importante para a gente sedimentar valor no Brasil por conta da falta de recursos locais mesmo. Então esse foi o segundo ponto, os ruídos político-institucionais. Um ponto também que foi discutido relacionado com política foi a antecipação da discussão eleitoral. Para você ter uma ideia, historicamente, na média, a gente começa a precificar de maneira gradual eleição no ano da eleição, normalmente no final do primeiro trimestre. Mas essa discussão foi antecipada por conta da polarização do país, e isso foi jogado para o preço. Não de maneira muito enfática, não vou falar que o grande divisor de águas dos valuations brasileiros ao longo do segundo semestre de 2021 foi o fator eleitoral, não estou falando isso, mas definitivamente a antecipação dessa discussão também gerou atrito, também gerou volatilidade, e essa falta de estabilidade também provocou movimento de venda dos ativos brasileiros em diferentes sentidos. Então esse é um terceiro ponto. Quarto ponto, a gente começou no início do ano passado o processo de elevação da taxa básica de juros, que hoje vai se tornar uma vantagem nossa. Depois eu vou explicar isso. Mas a gente começou então no começo do ano passado o processo de elevação da taxa de juros. Quando você eleva a taxa de juros para combater a inflação, que de fato no ano passado estourou o limite da meta que ela tem que obedecer, quando você faz isso, você desestimula a economia, você desaquece a economia, né? E consequentemente, como a inflação, por mais que você estivesse elevando taxa de juros, em termos de expectativa para esse ano não estava estabilizada, não estava ancorada, a gente continuou tendo perspectivas de inflação em um cenário de desaquecimento da economia. É o que a gente chama de estagflação, estagnação econômica com inflação, que é um cenário muito ruim para a economia brasileira e muito ruim para o que a gente chama de posições em cíclicos domésticos. Empresas que gostam de ciclos positivos de economia doméstica, quando a economia doméstica aqui em termos locais, anda bem. Então isso também foi um detrator, a gente antecipou a estagflação de 2022 ao longo do segundo semestre de 2021. Isso foi importante. E por fim, o início do próprio aperto monetário, né? Eu havia falado que aqui o rompimento do teto de gastos, um esgarçamento desse teto de gastos tinha sido prejudicial para a credibilidade do governo, perdeu a estabilidade da ponta mais longa. Na curva de juros que eu havia explicado anteriormente, a gente tem diferentes vértices. Vértices são os vencimentos. O vértice mais curto é o presente e o vértice mais longo é o futuro bem distante. O vértice mais curto é balizado pela política monetária do Banco Central, a Selic, que ele fica mudando para controlar a inflação ou estimular a economia, né? Então, a Selic, o aperto monetário, é para o curto prazo.
O rompimento do teto fiscal, a credibilidade e compromisso de pagamento da dívida é longo prazo. Quando a gente rompeu o teto, a gente gerou instabilidade na ponta longa da curva. Quando a gente elevou a curva a Selic, a gente gerou instabilidade na ponta curta. Isso elevou a curva de juros em nível e ela estava assim, ó, balançando, porque a gente não sabia até onde ia o ciclo de aperto, agora a gente já começa a ter previsibilidade, o que é bom, não sabia onde ia e a gente não sabia qual seria o próximo esgarçamento fiscal do governo. Essa instabilidade toda, como você deve muito bem saber, gerou problemas na taxa de desconto dos valuations das empresas e, portanto, provocou um verdadeiro sell-off, um verdadeiro movimento de venda dos ativos. O que explica essa situação ruim com a qual entramos 2022, e por que os ativos estavam tão baratos. Os ativos estavam baratos porque o pessoal vendeu, macetou eles mesmos, jogou para o chão. E eles ficaram em uma situação em que os ativos são bons a longo prazo, mas a situação vigente provocou um movimento de venda. Esses foram os pontos que nos trouxeram a essa atratividade recente e explica em partes por que foi tão bom na sequência. Se a gente olhar o próximo material que eu preparei para vocês, a gente vê o resultado disso. Então você vê aqui, essa aqui é o IPCA, né? O Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e a inflação. Aqui é a crise de 2015 e 2016, quando a inflação estourou com a soltura dos preços administrados, isso foi passado. Aqui é a estabilização, porque a gente jogou a taxa de juros lá atrás para um patamar bem alto, controlou os preços, só que esterilizou a economia por um tempo também. E depois aqui é o pós-pandemia, que a gente estourou de novo. E qual vai ser a resposta? Muito parecida. Estamos elevando taxa de juros. Estamos elevando taxa de juros para que essa inflação aconteça a mesma coisa, volte para dentro dessa linha aqui, ó. Essa linha tracejada são as bandas da meta e a meta está aqui, ó. A meta é essa linha contínua. A gente precisa jogar a inflação para dentro da meta e a gente está ancorando para 2023 e 2024, porque 2022, como você pode observar, já é um caso perdido. Então, esse foi o resultado desse procedimento todo esse movimento, né? Então, a recuperação pós-pandêmica, os choques pós-pandêmicos geraram uma grande inflação, o Banco Central subiu os juros e, claro, gerou grande instabilidade na curva, também por conta do rompimento do teto de gastos e dos ruídos políticos, fazendo com que os ativos brasileiros se depreciassem em demasia ao longo do segundo semestre de 2021, tá certo? Vamos olhar esse próximo material que eu trouxe aqui. Então, agora a gente está numa situação diferente. Então a gente teve o segundo semestre de 2021, um processo de venda muito significativo para os ativos brasileiros. Isso nos deixou numa posição diferente, porque o Brasil ele vai sempre tender à média, né? O que o Paulo Guedes chama de cercadinho, ou que o Gianetti ou o Felipe Miranda costumam colocar como a tendência, a cultura macunaíma, né? O complexo de Macunaíma. Você nunca vai ser tão bom, mas nunca vai ser tão ruim. Vai ser isso aqui mesmo, porque você não pode matar o parasita, né? Precisa do hospedeiro para sobreviver. Então não pode destruir o Brasil não pode explodir, mas não pode também ser muito bom. Então ele fica nisso. Então quando parece que vai explodir, ele volta para a média e as coisas se ajustam. É a reversão à média brasileira, tá certo? Mas agora o que acontece? Enquanto nós estávamos, no ano passado, apertando a política monetária, que eu quero dizer, elevando os juros para controlar a inflação, outros países ao redor do mundo, apesar dos sinais de inflação, mantiveram as políticas estimulativas e flexíveis da pandemia. Quando a gente estava na pandemia, todo mundo jogou a taxa de juros a zero, o mundo inteiro, inclusive o Brasil, para estimular a economia não implodir. Agora, num segundo momento, o Brasil se antecipou a eles, então a gente está na frente nesse processo de aperto monetário. Essa instabilidade para os ativos brasileiros vai ter que acontecer lá fora. Então, enquanto os países, em especial os desenvolvidos, note aqui um destaque para os Estados Unidos, que tem o principal banco central do mundo, o Federal Reserve, enquanto esses países discutem o aperto monetário, nós estamos concluindo o nosso. Então a gente deve ter agora mais um aperto de 100 pontos base, para 12,75% ao ano Selic, e talvez mais um aperto ainda nesse semestre para 13,25%, que seja, mas estamos no final. O fato de estarmos no final nos deixa em uma posição privilegiada em termos de previsibilidade, porque a partir do momento que a gente chega no final do ciclo de aperto, a gente já pode começar a discutir a queda da taxa de juros em um segundo momento, ainda que seja no final deste ano. E a queda da taxa de juros é acompanhada também, posteriormente, por uma expansão de múltiplos, então as empresas começam a valer mais e você ganha dinheiro na renda fixa por gestão ativa e em bolsa. E por isso, ativos tão descontados anteriormente começam a ser atrativos, porque nesse processo de aperto monetário, o que acontece? As empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que durante os últimos 10 anos foram as queridinhas,
começam a não ser tão atrativas. Quando a taxa de juros sobe, existe um processo de rotação setorial. Em tese, você migraria os seus rendimentos, seus ativos, né, os seus recursos para renda fixa. Só que a renda fixa lá, mesmo que suba a taxa de juros, ainda vai render muito pouco. Em termos reais, descontado a inflação, portanto, rende negativo. Ou seja, não é tão atrativo ir para renda fixa, não é tão atrativo ficar em ações. Qual eu vou vender primeiro? Eu vou vender as ações que estão mais associadas com o futuro, porque a empresa, o valor de uma empresa hoje é o que ela vai gerar de caixa de hoje até o infinito trazido a valor presente. Se essa taxa em que nós descontamos os fluxos de caixa é o custo médio ponderado do capital, ela é em função, e uma das parcelas dela é em função da taxa de juros. Então ela está em função disso. Se a gente desconta pela taxa de juros, se a taxa de juros muda, ela sobe, a taxa de desconto sobe com ela. E se a taxa de desconto sobe, os fluxos de caixa hoje valem menos. Quanto mais no futuro tivesse o fluxo de caixa, menos ela deve valer hoje, as empresas de duration longo, né? Menos ela deve valer hoje em função de movimentações de taxa de juros para cima. É o que acontece com as empresas de tecnologia. Por isso que a Nasdaq apanhou tanto. Por isso que aquele setor que a gente chama de non-profitable tech. As empresas de tecnologia não lucrativas ainda, que só vão lucrar daqui a 5 anos, foram as que mais apanharam, tomaram chumbo, caíram 70%, 80% em alguns casos. É por isso. E daí, para onde vai o dinheiro? Se não vai para a renda fixa, porque ainda está rendendo pouco. Se não vai para a tecnologia, que foi o vencedor dos últimos 10 anos, vai para onde? Para as empresas tradicionais. É a vitória da velha economia em detrimento da nova. É o que ficou descontado nos últimos 10 anos para o que estava caro nos últimos 10 anos. Então as empresas de tecnologia que sempre são caras, negociam a múltiplos altos, são vendidas para regular o valuation e você compra as empresas que estavam muito baratas. Da economia tradicional, bancos, commodities, 50% do Ibovespa, irmão, é banco e commodity. Ou seja, o Brasil tem os setores privilegiados em sua bolsa que mais se beneficiam desse movimento. O banco ganha com taxa de juros mais alta. A gente está falando de inflação. Inflação, um dos motivos é que commodity subiu muito. Empresas de commodities, setor de commodities, geram caixa, alocam capital, tem mais margem, conseguem gerar ainda mais recursos. Então são atrativas. Então você migra os recursos do que estava caro para o que está barato. O Brasil estava barato, então os recursos vão para onde está barato. Para o setor de economia tradicional, em que o Brasil tem de monte. A gente é commodity banco, basicamente. Então é por isso que a gente está atrativo. E os riscos que eu comentei, eleições, os ruídos fiscais, a estagflação, já foi tudo precificado, até em demasia. Já foi precificado. Ou seja, a gente está com valuation descontado, temos os setores mais privilegiados da economia nesse movimento de aperto monetário, já estamos concluindo o nosso aperto monetário, temos mais previsibilidade e já vamos, em um segundo momento, começar a discutir a queda da taxa de juros. Por que não? No final deste ano, quem sabe? Início do próximo, que seja. Mas já estamos nessa discussão, porque as expectativas de inflação para 23 e 24 estão bem ancoradas, né, ao redor da meta, pelo menos por enquanto. Ou seja, o cenário para o Brasil é positivo. Tem mais alguns complementares que eu gostaria de mostrar para vocês. Com o fim do aperto do Banco Central do Brasil, BCB, já podemos começar a discutir redução dos juros ainda neste ano, como eu falei, e dos BRICS só sobrou o B. Vamos pensar, né, os emergentes nos últimos 10 anos ficaram descontados. Então agora que a gente vai vender país desenvolvido, que estava em alta nos últimos 10 anos, vamos comprar país emergente. Quem está nos emergentes? Os BRICS. O acrônimo mais importante dos emergentes. Rússia, não vou nem comentar, né? Não precisa. Não dá para investir, só isso. Índia, cara e complexa socialmente. Né? China, também desaceleração no setor imobiliário, um flerte com a Rússia, questões políticas com o Xi Jinping, lockdown por conta da Covid, troca de mão na economia. É legal na margem, está descontada também, mas não está alinhada com o Ocidente. Agora a gente precisa de um discurso alinhado com o Ocidente. África do Sul, caos, colapso completo. E o Brasil, que tem os seus problemas, tem inflação, tem estagnação econômica, tem eleições e suas caricaturas políticas, tem um fiscal complicado, mas é uma democracia ocidental, é um país pacífico e tem ativos bons. Né? É uma democracia ocidental pujante, apesar de jovem, depois da redemocratização. Então só sobrou o B. Dos BRICS só sobrou o B. Por isso a atratividade. E surfa bem commodities. Né? Com a retomada global, que jogou para cima os preços das commodities, e com a guerra da Ucrânia, que jogou ainda mais para cima as commodities, o Brasil desempenha bem.
apesar das pressões inflacionárias que vamos sentir, tá certo? Seguindo aqui, a gente observa como ainda estamos descontados. Então tudo isso aconteceu, começou a entrar fluxo no Brasil, começou a entrar recurso estrangeiro no Brasil, né? O Brasil começou a chamar a atenção. Daí veio esses 3 meses, bolsa subindo, beleza, vamos para cima. E agora? Subiu demais já? Não, ainda estamos descontados. Isso aqui é um múltiplo preço sobre lucro, price to earnings, né? Preço sobre lucro dos próximos 12 meses, next 12 months, do Ibovespa, ex-Petrobras e Vale, excluindo Petrobras e Vale, que tem um peso muito relevante. Observe isso, a média histórica é de 12,7 vezes. 12 vezes os lucros projetados para os próximos 12 meses, né? A gente está em 10. A gente está ali ao redor de um desvio padrão abaixo da média desde 2005. Então ainda estamos descontados, apesar da alta recente. Isso aqui leva em consideração Petrobras e Vale. A gente observa, está em 11,3%. A média desde 2005 e a gente está em 8,4%. Também está descontado. Também está descontado. Eu vou te mostrar mais 2 gráficos, tá bom? Olha esses aqui. Isso aqui é o que a gente chama de earnings yield. O que é o earnings yield? Você pega o preço sobre lucro, inverte. Fica lucro sobre preço. E daí você tira o juro de 10 anos. É quanto a bolsa está lucrando de rendimento sobre o juro de 10 anos do governo. Quanto ela está pagando a mais que o juro do governo. O governo, em tese, é o risk-free da economia, né? A taxa livre de risco da economia. E olha só, a média é de 2,6%. Está pagando 4,1%. Está acima de um desvio padrão da média desde 2010. Note como a gente está descontado ainda. Note como estamos descontados ainda. Olha isso aqui também. Observe que desde da pandemia, a gente subiu o juro de 10 anos. Então, da NTN-B estava rendendo cada vez mais, né? NTN-B, IPCA mais 2035, então o IPCA mais um juro. Então, estava subindo, subindo, subindo. Olha só, agora que estabilizou e a curva tem que voltar um pouco, deve ensejar ganhos, tanto para renda fixa, que está posicionando agora, como para ações. Esse é o processo normal, é cíclico. É cíclico. Olha isso aqui, 2016, não começou o bull market do Brasil até 2019? 2019, olha o que aconteceu, caiu isso aqui. Quando esse negócio cai, a gente ganha dinheiro com bolsa. A gente ganha dinheiro com bolsa. E esse negócio deve estabilizar agora. Deve estabilizar agora. Isso mostra estabilizar pelo menos e cair um pouco na margem, pelo menos, né? Isso mostra que o Brasil está barato. Dando sequência, a gente tem agora a atratividade rentável frente a vários pares. Não é só desconto de valuation. Está em estagnação econômica, não é problema? Olha isso aqui. Isso aqui é uma tabela, é uma ilustração, tá? Não é convencional que eu vou mostrar para você, mas é um negócio legal que a gente usou uma vez. Eu queria compartilhar com você, tá? Observe. Isso aqui então é a relação de lucratividade, ROI, Return on Equity, quanto está dando de lucro para o patrimônio líquido. Entendeu? Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Return on Equity dos países. Isso aqui é o Valuation Forward, Price to Earnings, né? Preço sobre lucro para os próximos 12 meses. Isso aqui é uma relação entre os dois. Então você pega o ROI e divide pelo Price to Earnings dos próximos 12 meses, preço sobre lucro dos próximos 12 meses. Quanto maior isso aqui, maior a lucratividade por valuation. Né? Mais vai render por um valuation. O Brasil está barato e está rendendo bem, porque tem ativos bons a longo prazo. Pensando a longo prazo, investimento em bolsa sempre é a longo prazo. O Warren Buffett não é velho por coincidência. Quer ficar rico com bolsa? É demorado mesmo, é normal ser demorado. E vai ter anos, não vai ser uma linha, não vai ser linear, você não vai ganhar 1% todo mês, não existe isso. É assim, ó. É volátil, mas a longo prazo o prêmio de risco deveria pagar e é isso que estamos interessados. Quanto maior esse índice, quanto maior o ROI pelo valuation, maior a lucratividade. Por valuation, o Brasil descontado com retorno bom é o melhor entre Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, tem vários aqui, mas o Brasil destoa de todos eles com o melhor retorno. Por isso que está entrando, por isso está recebendo fluxo, porque o pessoal está vendo isso aqui e ainda está legal. Subiu legal? Subiu legal. Mas ainda está atrativo, Se a gente der sequência, aqui tem mais um bacana, como o pessoal já está vendo isso lá fora.
Por que o dólar caiu? Por que o dólar está caindo contra o real, né, em 2022? Por conta disso aqui, ó. Foreign, em estrangeiro. Isso aqui é o fluxo de 2022 na B3. Essa linha vermelha é o investidor estrangeiro entrando no Brasil. Olha isso aqui. Enquanto o institucional, ó. O que aconteceu? É o pessoal que entrou na bolsa recente, varejo, por conta do financial deepening, aquela financiarização, porque a taxa de juros tinha caído, perdeu dinheiro, não entendeu que bolsa é por longo prazo, pediu resgate. Os fundos ainda estão resgatando. Quando parar isso, imagina, quando pede resgate, eles têm que vender ativos para honrar com o resgate do fundo. Então ele mesmo provoca mais venda de ativos, ele mesmo tem que despejar, mesmo que goste da tese, ele tem que vender para honrar. Quando isso parar, quando a bolsa começar a ensejar ganhos e as pessoas pararem de resgatar, ele não vai precisar vender mais e vai poder comprar de novo. E vai poder subir com fluxo. Olha só, o varejo, retail, como está estável, caindo na margem, e o Ibovespa, né, como ele está, né, oscilando, e agora, enquanto o institucional está vendendo, o Ibovespa, o varejo está vendendo, o estrangeiro está vindo e está subindo junto com ele. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. O gringo já percebeu essa atratividade. E lembra, está descontado, ainda tem para onde subir. E é por isso que a gente está interessado, e por isso que a gente está posicionado. Não estou falando, pelo amor de Deus, colocar todo o seu dinheiro em bolsa. Jamais. Varia do tamanho da posição em função do seu perfil de risco. Pessoa com mais conservadora vai ter pouco mesmo. Vai ter pouco. 5%, 10%. Pessoa mais arrojada, agora eu vou ter 30% do meu patrimônio em bolsa. 30%. Perceba que eu não falei, vamos colocar 90% em bolsa. Não faça isso, é irresponsabilidade. Se alguém falar isso para você e falar para onde a bolsa está indo, não acredite, é charlatão. Eu estou te mostrando os fatores que nos mostram porque o cenário construtivo para a bolsa é mais provável. A gente trabalha com probabilidades associadas. E por isso o investidor estrangeiro está vendo isso, claro, está entrando na bolsa, tá certo? Vamos para o próximo para a gente finalizar isso aqui. Então os riscos existem, ninguém vai te negar isso. Eles existem, mas eles estão bem precificados, porque a gente apanhou feito condenado no segundo semestre do ano passado. Se o capital procurar emergentes, o Brasil se destaca, por conta daquilo lá, dos BRICS só sobrou o B. Já concluímos o processo de aperto monetário e as expectativas de inflação parecem bem ancoradas. Já subimos a taxa de juros, estamos provocando estagflação esse ano, beleza. Ano que vem, inflação controlada, ao que tudo indica. Vai poder descer juros. Já terminamos o ciclo, enquanto todo mundo discute o quanto vai subir ainda. Está no início do ciclo dos Estados Unidos, subiu uma vez a taxa de juros. O Banco Central Europeu nem subiu, imagine. Então é isso, a gente está adiantado. Mais uma vez, vamos passar? O ciclo positivo para as commodities, não precisa nem falar, tá certo? O Brasil sempre se beneficiou. Vide a primeira década do século XXI, commodities em alta, o Brasil se beneficia. E para finalizar, mesmo com a alta do primeiro trimestre que a gente viu, ainda estamos bem descontados. Pessoal, olha só, eu te apresentei agora os fundamentos do porquê, na nossa visão, é possível ficar construtivo com Bolsa Brasileira agora. Descontado, Brasil atrativo, tem espaço, os riscos bem precificados, vai ser volátil, não vai ser um passeio no parque, o nosso país é complicado mesmo. Mas o cenário mais provável parece ser de que a Bolsa está barata. E a gente já viu que uma bolsa barata faz. Olha o primeiro trimestre. A gente subindo na frente de todo mundo. E deve continuar essa volatilidade lá fora nos próximos meses, porque a gente começou agora o processo de aperto monetário. Subir taxa de juros lá fora. Enquanto a gente já finalizou aqui. Era isso que eu queria passar para você. O Brasil de patinho feio se tornando alternativa descontada. Sendo a bola da vez potencialmente. Muito interessante. Pessoal, era isso que eu queria passar, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, favorite, compartilha com seus amigos. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, comenta o que você acha desse tema, tá barato mesmo, qual é a sua ressalva e comenta próximos temas, tá? Pra gente tratar aqui. E ativa o sininho para receber as nossas notificações, tá? É isso. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu, pessoal!